Hoje eu estou iniciando uma série chamada Encontros de Avivamento, onde eu vou entrevistar vários pastores do Brasil, onde nós vamos conversar sobre avivamento. E o vídeo de hoje é com o pastor Jefferson Dantas, da PIB de Imperatriz, no Maranhão. Uma conversa muito especial, onde ele dá bons depoimentos, onde ele explica muito sobre o que ele pensa acerca do avivamento. Compartilhe esse vídeo, deixa o seu like, comenta aí e nos ajude a divulgar esse conteúdo para abençoar muitas pessoas pelo nosso país. Um abraço para vocês. Meus amigos, que alegria! Estamos aqui hoje iniciando os nossos encontros sobre avivamento. E o primeiro convidado dessa série de conversas, de entrevistas, é o meu amigo Jefferson Dantas, pastor da PIB de Imperatriz. Boa tarde, pastor Jefferson. Boa tarde, Cabral. Boa tarde você que está assistindo aí essa conversa. Espero que a nossa conversa seja bênção para a sua vida e traga avivamento para a sua vida. Que assunto maravilhoso, coisa de Deus pra gente. Já estou empolgado, já estou animado, porque sei que Deus vai falar com você como tem falado comigo, com esse homem de Deus. Que bom. Então, pastor Jefferson, eu te chamei aqui para nós conversarmos, porque tanto a PIB de Imperatriz quanto a Igreja do Pastareia, aqui em Porto Alegre, escolheram como tema avivamento para 2021, né? É um tema comum nas duas igrejas. E eu queria te perguntar, o que levou você e a sua equipe a escolher esse tema para 2021? Bom, a gente teve muitas dificuldades de reunir nosso staff todo no final de ano, por conta de algumas questões de saúde mesmo, né? A gente teve algumas mudanças na nossa liderança no final de ano, por conta de questões de mudanças e de saúde. E o pessoal que estava reunido, nós começamos num processo de oração, e eu me lembrei muito de Atos 13, né, quando eles estavam enviando o povo para a obra missionária, nós oramos, jejuamos, e o grupo que estava reunido, nós começamos a pensar em uma mudança de foco no aspecto do que a gente quer para nós mesmos, no que a gente queria para nós mesmos. E nós começamos a conversar que nós queríamos mais de Deus para nossas vidas, mais de um relacionamento profundo de Deus para nossas vidas. E começamos a perceber que isso seria um avivamento para nós, para nossa vida. E por que não para a igreja? E aí nós definimos o tema. A gente vinha de um momento difícil, porque eram momentos de luto, momentos de luta e momentos de doença. E a gente precisava falar de um momento de reavivamento, de reavivar um momento. E aí, Deus foi muito gracioso conosco quando trouxe esse tema, porque a gente vinha com um dos nossos ministros, no caso, a nossa ministra de Educação, com a morte do pai. A gente vinha com parte da nossa diretoria com problemas graves de doença, de enfermidade, doenças coronárias, problemas sérios mesmo de saúde, fora o problema da Covid, assolando as famílias da liderança da igreja. E sobraram alguns ilesos, dentre os quais eu, ministro de louvor, um outro pastor, e a gente ficou ali pensando, orando, e Deus veio assim com muita graça e nos trouxe essa proposta. Quando eles chegaram, depois de recuperado desse momento difícil, todos disseram, é graça de Deus, e nós estamos muito gratos a Deus porque Ele está fazendo isso, Ele está trabalhando essa questão muito poderosamente em nós. Que bacana. Meu amigo, sabe que eu tenho percebido que muitas igrejas de diferentes cidades e diferentes denominações estão com esse mesmo sopro de Deus, né? Buscando avivamento. Então eu percebo que Deus tem plantado isso no coração de muitas igrejas, em muitas cidades, em muitos estados, em diferentes grupos denominacionais, porque eu creio, né, que é um movimento de Deus no Brasil, querendo preparar a igreja para um novo avivamento nessa geração. E eu queria te fazer uma pergunta, o que vocês estão fazendo, né, aí em Imperatriz, Maranhão, para preparar a igreja para esse avivamento que nós estamos buscando e aguardando? Tem uma coisa que é muito própria de todos os grandes avivamentos na história. A igreja sempre busca Deus em oração. Olhando, e aí quando Deus estava preparando meu coração para esse novo momento, esse novo ano, 2021, o ano do avivamento,
eu comecei a ler sobre o avivamento. E o primeiro local que a gente tem que ler sobre o avivamento é a Bíblia, né? E eu fui lá para o livro de Atos, e quando nós nos deparamos com o capítulo 1 de Atos, antes do Pentecoste, nós vimos lá no capítulo 1 a igreja reunida em oração. E eu fiquei pensando logo, antes do momento da inauguração do Espírito Santo, a igreja já estava em oração. Antes da perseguição, a igreja estava em oração. Então, antes dos grandes momentos da igreja e do grande mover de Deus na igreja, a igreja estava orando. Se você perceber, aquele momento, para mim, é muito importante, que é onde há a dispersão do povo para a igreja ir aos gentios, lá no capítulo 12, quando Tiago é morto e Pedro é preso para morrer no outro dia, e a igreja passa a noite toda orando, né, onde Pedro é solto pelo anjo, e naquele momento eu tenho uma experiência muito forte com aquilo. Você já ouviu a história da minha esposa, do AVC da minha esposa? Foi com aquele texto que Deus falou no meu coração, de passar a noite toda orando por ela. Aquele momento da igreja estar sempre orando, eu pensei, minha igreja tem que se voltar para a oração. E nesse momento que a igreja se volta para a oração, Deus vai preparando a igreja para esse novo momento de avivamento. Então, o que é que nós temos feito? De uma forma bem paulatina, bem consciente, bem clara, levar a igreja à oração. Agora mesmo nós fizemos, no mês passado, um movimento de oração de 12 horas de oração, um domingo todo, nós passamos 12 horas de oração, grupos, por conta da questão da pandemia, nós tivemos que fracionar em grupos numa sala grande, fizemos um momento de oração, foi assim, a gente percebe como Deus age, sabe, Cabral? Deus vai movimentando e vai movendo e vai moldando e moldando a igreja depois desses movimentos de oração. E aí, depois desse dia, já deu um estalo diferente, já deu um mover diferente na igreja. E agora, nós começamos ontem, 40 dias de jejum e oração para um avivamento verdadeiro. E aí nós começamos um momento de oração online, de segunda a sexta, das 21 às 22 horas, pelo Zoom. É uma sala de oração. Eu te falei, tinha ontem 40, 50 irmãos. Nem todo mundo aqui na nossa região gosta de tecnologia. Se fosse presencial, daria mais pessoas. Mas já esse grupo orando é um grupo muito legal, muito bom. E a gente vai aí até dia 1º de abril orando. E eu sei que uma hora, Deus vai trazer assim um renovo dos céus, vai mover dentro de nós o seu espírito, e ele vai trazer esse avivamento dentro de cada um, dentro das famílias e dentro do seio da igreja. Eu sei que isso vai acontecer, seja abril, seja julho, seja dezembro, seja 2022, seja na hora que ele quiser, porque o avivamento quem faz é o Senhor. É verdade, que legal, que bom. Pastor, é isso aí, tudo começa pela oração, né? Ali em Atos 1, a gente testemunha o primeiro avivamento da igreja em Jerusalém, né? Ali houve um avivamento incrível em Jerusalém, com Pentecostes, depois houve um avivamento em Antioquia também, né? E a gente vai vendo ao longo da história, né, muitos movimentos de avivamento. E eu queria te fazer uma pergunta sobre isso. Algumas pessoas acham que avivamento é apenas, sei lá, manifestação de dons, né, de coisas carismáticas. Quais são os sinais que você entende que são importantes que apareção num avivamento verdadeiro? Pastor, eu estava esses dias eu entrei numa live, não tem que você entra numa live, você tá com um amigo, eu estava zapeando no Instagram e tinha acabado de participar de uma live assim teológica. Eu não sei você, mas quando eu participo de uma live teológica, porque eu sou um pastor, eu sou o poimê, né? Aquele que vai, faz, visita, prega, gosta de estar perto, de discipular. Essas questões teológicas, elas são para mim um tanto quanto cansativas no aspecto de que eu tenho que pensar e analisar, e quando eu participo de uma live teológica, eu fico assim, cansado. A minha questão, eu estudo, eu gosto de estudar, faz parte, eu sou um teólogo, mas tinha acabado de participar de uma live teológica e comecei a zapear aqui no meu celular, no Instagram, estava com o tripé aqui, e passando o dedo e entrei numa live de um amigo, e o amigo tinha convidado um pastor, e ele não pôde entrar na live, e ele viu que eu entrei e disse assim, pastor Jefferson, entra aí para conversar comigo, e eu entrei. E ele fez essa pergunta, a mesma que você acabou de fazer, e eu disse para ele, e vai ser a mesma resposta que eu vou lhe dar. Um avivamento verdadeiro
tem 3 características básicas, que é a que eu olho na Bíblia. Não é uma coisa que é um conceito do Jefferson, mas é o que eu olho na Bíblia. Primeira questão, é um profundo reconhecimento de que o guia está nas Escrituras. O que guia o avivamento está nas Escrituras. Quando você vê o Pentecoste acontecendo, o Pentecoste vem após a pregação de Pedro. Pedro expõe as Escrituras. Pedro prega a Bíblia. Depois da pregação da Bíblia, acontece a inauguração do Espírito Santo. Então, quando há um avivamento, a maior manifestação do avivamento é um retorno às Escrituras, um retorno à Bíblia, um amor profundo pela palavra. E está havendo, pastor Cabral, um desvio muito grande das Escrituras. Nós precisamos voltar a amar a Bíblia, a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia. Eu tenho acompanhado o senhor e eu vejo os convidados que o senhor tem das lives, principalmente do YouTube, né? E também nas outras plataformas, dos estudos que o senhor faz, dos livros da Bíblia, como é bonito, como é interessante. Por quê? Porque as pessoas hoje querem ler a Bíblia como um amuleto. Abre de qualquer maneira, pega a Bíblia e abre assim de qualquer jeito, e lê. Não, não é assim. A Bíblia é um livro para ser lido de forma cronológica. Abre um livro, lê do capítulo 1 até o último capítulo, e as pessoas não querem assim. Segunda característica do avivamento é um profundo entendimento de que nós somos pecadores e devemos abandonar uma vida de santidade, abandono do pecado. Avivamento tem abandono do pecado. E a terceira característica é uma profunda vontade de fazer a obra missionária, de ver gente se convertendo e de batismos acontecendo. Então, quando tem essas 3 características, quando nós temos essas 3 características, aí sim é um avivamento verdadeiro. Você pode querer pular, porque eu gosto de pular, o pastor Cabral gosta de pular. Esse aí gosta de pular. Pode, é uma questão de culto, de liturgia, né? Eu até me arrepio, porque eu gosto de pular, eu fico feliz na presença de Deus. Minha esposa, que ela me acompanha, ela é mais quietinha, ela é mais na dela, ela disse, hoje você está animado, né? Eu estou, porque, poxa, se eu torço pelo meu time, eu grito pelo meu time de futebol, eu fico feliz quando ele faz um gol. Das coisas de Deus eu não posso ficar feliz? Posso! Glorificar a Deus, exaltar a Deus. Isso não é avivamento, isso é felicidade por estar na presença de Deus. Avivamento tem outras características. Avivamento não tem nada a ver com liturgia. Tem avivamentos, na história do avivamento, da história da igreja, tem avivamentos de pessoas piedosas que oravam quietinhas, né, que eram bem piedosas e oravam quietinhas. Tem outros avivamentos que as pessoas faziam barulho. Então, cada qual tem o seu jeito de viver o avivamento. O avivamento está de dentro para fora, que manifesta essas 3 características. Gostei muito. Palavra, santidade e a obra missionária. Ganhar pessoas para Jesus. Você já imaginou? Você pega aí o Rio Guaíba. Acertei o nome do rio? Sim. Dá para batizar o povo no Rio Guaíba? Dá. Já pensou, você ter uma fileira de 100, 200, 300 pessoas indo para o Rio Guaíba, vestido numa bata branca? Glória a Deus. E você ir lá, pegar aí os discipuladores e fazer um batismo lá com um drone filmando, e aí você coloca lá e escreve assim, isso sim é avivamento, exclamação. Aí eu vou dar daqui do Maranhão, glória a Deus, porque é isso que é avivamento. Não adianta avivamento estanque, sem fruto. Claro. Não adianta avivamento que você está dando glória a Deus no templo e fora está tendo sonegando imposto, fazendo falcatrua, olhando para a mulher do vizinho. Não adianta avivamento que a pessoa não sabe aonde está o texto bíblico, aonde a pessoa não sabe e nem tem entendimento das Escrituras. Pastor Cabral, é por isso que tem muita gente dando conselho na internet, presta atenção, dando conselho na internet que está fora das Escrituras. E, infelizmente, muita gente seguindo. É verdade. Pastor Jefferson, tu falou uma coisa no início da live que eu queria que tu agora desenvolvesse um pouquinho mais, que tu falou que tu leu, né, a história dos avivamentos, né? Então nós temos em várias épocas da história da igreja, movimentos de avivamento, né? A gente poderia aqui enumerar ali, tanto na Reforma, Jonathan Edwards, depois os Morávios, na Rua Azusa, com John Wesley na Inglaterra, enfim, vários. Mas eu queria que tu destacasse qual desses movimentos, ou algum outro, que mais tocou o teu coração, que mais te inspirou. Eu gosto muito, muito mesmo, dos irmãos Wesley. 2 motivos. E eu já até declarei eles aqui. Os irmãos Wesley, eles
tem a formação deles, né? A questão familiar deles. A mãe dos irmãos Wesley, porque eles eram vários irmãos, quem se destacou foi só os 2 pastores, né? Por conta da igreja wesleyana, metodista, né? Wesleyana. Foram eles mas eles tiveram vários irmãos, e a mãe deles foi quem influenciou eles profundamente do amor pela Bíblia, do amor pela palavra. Eles criaram o chamado Clube da Bíblia, que formaram pequenos grupos de estudo da Bíblia. E o meu destaque, pastor, está nessas 2 relações. A primeira relação, o amor pela palavra, e a segunda relação, a criação dos pequenos grupos. E esse avanço e esse avivamento gerado por eles gerou, primeiro, o amor pela palavra, e segundo, os pequenos grupos que geraram muitas conversões. E isso acabou dando vazão à minha consciência dos 3 aspectos do avivamento, né? O amor pela palavra, que gera o descontentamento com uma vida de pecado, então uma vida de santidade, os pequenos grupos que se espalham pela cidade de Imperatriz, pela cidade de Porto Alegre, pela cidade lá da Inglaterra, ou de onde os irmãos Wesley viviam, e que vai pregando a palavra, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, e aí haviam conversões e a igreja crescia. Interessante que no avivamento que John Wesley, né, viveu na Inglaterra, além dessas contribuições que você mencionou, ele teve uma grande contribuição, porque na época de John Wesley, a pregação só era feita nos templos. Sim, e ele foi um dos que foi pregar na rua, pregar nas fábricas, pregar nos parques, né? Ele levou o evangelho para as ruas, e isso foi revolucionário na época dele, né? E isso teve muitas conversões, e isso popularizou o evangelho ainda mais na Inglaterra. Tem os outros movimentos de avivamento que eram mais rurais, né? Eram muitos de gueto, né? Eram de grupos que se excluíam da sociedade e por isso recebiam, por estarem mais separados, né? Esse mover de Deus. Já o movimento dos irmãos Wesley, de John Wesley, era dentro da cidade. Então, dentro da cidade, ele participava da sociedade pregando o evangelho. E agora, irmãos, onde a sociedade é, na sua grande maioria, uma sociedade cosmopolita, dentro de uma cidade, então não tem jeito, a gente tem que estar olhando para eles como um bom exemplo. Pastor, eu admiro demais. Agora mesmo estou terminando a minha dissertação de mestrado, e eu me deparei com a história deles e fiquei pensando, meu Deus, que avivamento! Que coisa maravilhosa, como eles influenciaram e como a gente deixa de valorizar uma história tão bonita, tão preciosa e tão importante. Por quê? Porque, para mim, eles valorizaram demais as Escrituras. Sim. Pastor, que legal, nós estamos indo para o final aqui. Eu queria te fazer uma pergunta importante. Já que a PIB de Imperatriz e o Passo da Areia aqui em Porto Alegre estão com a mesma expectativa de um avivamento, trabalhando por isso, orando, buscando, o que nós podemos fazer juntos pelo avivamento no Brasil? Tem uma perspectiva muito legal que a gente já está fazendo, que hoje mesmo eu comentava com um dos pastores lá da igreja. Não há competição. Igreja é um corpo. Mesmo que seja de outra denominação. Nós somos pastores batistas, eu e o pastor Cabral, nós somos pastores batistas. Mas o que nós queremos ver é que, segundo a Crônicas 7:14, aconteça em nossa nação. Amém. Que Deus sare o Brasil. Amém. Se a igreja Passo da Areia, em Porto Alegre, mude a história dessa cidade, se a igreja PIB de Imperatriz mude a história de Imperatriz, se a Assembleia de Deus em Porto Alegre, a Quadrangular e Imperatriz mude a história da nossa cidade, o que importa é que o reino seja pregado. Então, que a gente ore um pelo outro, que a gente torça, contribua, ajude, que faça o reino crescer, que, independente do que venha a acontecer, no aspecto de que a igreja A, B ou C avance, a gente fique feliz. Meus irmãos, Jesus está voltando. Esse mover de Deus nas igrejas, esse tema próprio que a gente está comentando aqui, não é algo do coração do Cabral,
do Paulo, do Jefferson. É algo do Espírito de Deus, porque Deus tem um propósito. Eu não sei se nós somos a última geração, talvez nós somos a última geração aqui nessa terra. Daqui a pouco as trombetas vão tocar. E se elas tocarem e nós estivermos aí marcando passo, eu não sei como é que vai ser o mundo depois dessa pandemia. Talvez seja um mundo mais difícil para pregar o Evangelho e a gente precise mais do Espírito Santo. Talvez seja um mundo mais fácil de pregar o Evangelho e a gente precise mais do Espírito Santo para, assim como foi lá em Atos 13, impor as mãos para os jovens da nossa igreja serem cheios de Deus, estarem tão avivados que se espalhem aqui pela América Latina, pelo Nordeste, pelo Sul do país e tenham coragem de enfrentar o desafio desse mundo tão secularizado, tão relativista, mas cheios de Deus para anunciar que Jesus é salvação e Ele está voltando. A gente não sabe, a gente sabe que Deus está preparando um povo santo, avivado, para o último tempo. Amém. Pastorzão, que bom te ouvir. Olha só, eu quero dizer o seguinte, que uma coisa que nós podemos fazer juntos como igrejas é nos encorajar mutuamente, compartilhar ideias. Tu é um homem de boas ideias, então compartilha comigo as tuas ideias, eu vou compartilhar as minhas com você. Vamos fazer, talvez, alguns encontros em conjunto, vamos fazer uma noite de oração juntos, vocês aí com nós, fazer uma sala de oração, Pastoreia Imperatriz, vamos compartilhar, enfim, aquilo que Deus plantar em nosso coração, vamos compartilhar um com o outro, porque nós queremos, eu estou querendo muito, viver um avivamento na minha geração. Né? Amém. Eu quero ser um caçador de avivamento, né? Eu quero perseguir Deus, eu quero, como diz lá em Isaías, né? Deus rasgue o céu e desce na terra, né? Toca na terra, Deus. Então, eu tenho pedido isso e acho que quem está buscando isso vai encontrar. Eu creio que sempre Deus começa um movimento unindo pessoas, né? Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E eu creio que Ele está nos unindo nesse ano aí para buscar um avivamento em nossa cidade, em nosso país e nessa geração. Eu queria só, antes de encerrarmos, pastor, falar sobre a questão positiva da pandemia. Porque todo mundo fala da questão negativa. Eu queria falar da questão positiva. A dor, o medo, o luto, a dificuldade gerada pela pandemia fecha portas, mas abre portas. E ao abrir portas, nós devemos lembrar que a Bíblia nos ensina que nós devemos pregar a tempo e a fora de tempo. Muita gente acha que não é tempo de pregar. Eu acho que Deus está abrindo uma grande oportunidade. Os corações são suscetíveis à boa nova do Evangelho. Vamos aproveitar. Não sermos aproveitadores. Vamos aproveitar. E lembrar que a Bíblia fala que é para pregar a tempo e a fora de tempo. E sermos cheios de Deus, cheios de compaixão. Talvez essa seja a melhor palavra do que aproveitadores, né? Mas cheios de compaixão, anunciar que Jesus salva. E que alguém que perdeu alguém que está angustiado por causa da doença, ou com medo da doença, Jesus dá convicção de salvação, da certeza de fé e da esperança. Ele é a nossa esperança. Amém. Pastorzão, obrigado, hein? Deus te abençoe. Um abraço para a família, um abraço para a PIB de Imperatriz. Que alegria ter você conosco hoje. Abraço, pessoal, da Igreja Passo da Areia. Que Deus abençoe vocês. E esse avivamento já está em nosso coração, então ele já está acontecendo. Amém. Abração, gente. Tchau, tchau.